Santana é conhecida por seus pterossauros, mais comumente conhecidos como pterodáctilos. Alguns são enormes, outros são intrigantes, porém todos eles são estranhos. Hoje, a principal indústria de Santana é a fabricação de pisos de pedra calcária. Na pedreira, o calcário é partido em pedaços, um processo que com frequência revela fósseis de animais bem antigos. Para encontrá-los, Martel precisa apenas examinar os pedaços. Esses enormes pedaços de calcário foram formados no fundo de um imenso lago salino, que cobria essa região toda há milhões de anos e dos céus caíam no lago insetos fantásticos. Cobertos por finos sedimentos antes de terem apodrecido, escorpiões e libélulas permanecem tão cheios de vida e preservados como se tivessem morrido ontem. Esse é um efêmero com 100 milhões de anos. Ele é idêntico aos efêmeros que encontramos em torno dos lagos hoje em dia. Esses são peixes espetaculares que viviam numa península de água doce sobre esse lago. Esse é um peixe de 100 milhões de anos chamado Dastibi. Esses peixes eram o alimento dos animais mais espetaculares que já viveram na Terra. Os pterodáctilos. Os pterodáctilos não são dinossauros nem são aves. São répteis voadores. Eles apareceram durante o período Triássico e viveram durante 160 milhões de anos até o final do período Cretáceo. Alguns possuem uma envergadura de apenas 30 centímetros, porém no Brasil eles atingiam proporções gigantescas. Eu estimo que a envergadura desse animal esteja entre 3 a 4 metros. É mais do que encontramos em qualquer ave, até do albatroz atual. Esse é um pterocil, um filhote, comparado a alguns dos pterodáctilos aqui no Brasil. Há 100 milhões de anos, durante o período Cretáceo, Santana era coberta por um enorme lago salino. O lago foi o local de procriação e o leito de morte de um grupo peculiar de pterodáctilos. O mais estranho de todos era o pterodáustro, significando asa do sul. Com uma envergadura de 1,30 m, ele planava ao longo da água, filtrando alimentos com centenas de dentes finos que ficavam em sua mandíbula curva voltada para cima. Do outro lado do mundo, o paleontólogo Dino Frey recebe os fósseis de Santana. Seu museu em Karlsruhe, na Alemanha, é o relicário dos pterodáctilos do Brasil. À medida que sua coleção aumenta, também aumenta o tamanho desses surpreendentes animais. A peça central do museu é um gigante chamado Quetzalcoatlus, em homenagem a um deus asteca. Para um animal tão grande assim, voar pode parecer um milagre. Esse animal aqui possui uma envergadura de asa de 11,5 metros. Nós encontramos maiores, mas ainda não encontramos os maiores de todos. A única coisa que podemos provar é que eles realmente podiam voar. Os pterodáctilos conseguiam alçar voo porque seus membros anteriores apoiavam uma enorme membrana que se estendia por todo o seu corpo e até os membros posteriores. Mas era a singular modificação em seus membros anteriores que faziam a diferença. Seu quarto dedo era bem alongado e grande. Quanto maior o dedo, maior sua envergadura. Com asas bem leves, teria sido facilmente possível voar centenas de quilômetros por dia sem apenas um batimento de asas. E também era possível que eles viajassem através do mundo.
Eles conseguiam se manter no ar porque, diferentemente das aves, possuíam membranas leves nas asas, ao invés de possuírem pesadas penas. Mas eles também possuem outra vantagem. Os maiores ossos de seu corpo, os ossos dos membros dianteiros, são ocos. E possuem uma espessura de parede de apenas alguns milímetros. É o motivo pelo qual esses gigantescos conseguiam permanecer em voo. Como os pterodáctilos não pesavam mais do que um homem, eles podiam, tal qual uma asa delta, estender suas enormes asas ao vento, pegar uma corrente de ar termal e subir aos céus. O maior e o que voava mais alto de todos foi denominado, em virtude do formato de seu bico ameaçador, o Criorhynchus, ou bico de Ariete. Ele viveu há 110 milhões de anos durante o período Cretáceo. Sua envergadura de asa média era de 6,5 metros e um crânio projetado como a quilha de um barco. Os criorhíncos mergulhavam seu bico na água e sulcavam a superfície da água em busca de peixes. A pesquisa sobre os pterodáctilos como o criorhíncos revelou um fato surpreendente. Eles jamais paravam de crescer. Quanto mais vivesse um pterodáctilo, maior ele ficava. Com a ajuda das crianças de Santana, Dave Martell estava recriando o que pode ser o maior criorhynchus já encontrado. Descoberto pela primeira vez em 1980, ele prova que na América do Sul os dinossauros não eram as únicas criaturas a atingirem proporções gigantescas. Trabalhando apenas com os ossos recuperados até o momento, Martell conseguiu calcular a envergadura de asa do animal. Esse é um pterodáctilo aterrorizador. Foi o maior animal voador que já existiu, com envergadura de aproximadamente 13 metros. É do tamanho de uma pequena aeronave. Foi a maior engenharia da natureza. Da Terra do Fogo até a floresta amazônica, a América do Sul deu ao mundo os mais antigos, os mais estranhos e os maiores animais que já dominaram a Terra. Versão brasileira Herbert Richards.